Tópico 2. Ló é atraído por aquilo que vê. Briga entre os pastores de Abraão e Ló. Esse texto aqui, ele traz várias reflexões, nas quais nós queremos refletir para as nossas vidas. Eu fico apaixonado com a escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical é o espaço democrático. É o espaço das pessoas tirarem dúvidas, é o espaço de compartilhar o saber, as experiências e o conhecimento. O papel do professor da escola dominical é muito mais do que ler a revista. A revista nós lemos em casa. Na sala de aula, o professor deve estar sob a direção do Espírito Santo de Deus, para que Deus comunique ao seu coração e ele traga palavras, conhecimento e revelação que vão de encontro às necessidades das pessoas que estão ali na classe da escola dominical. Nesta passagem aqui, o conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eu entendo o seguinte, que as relações humanas, elas são muitas vezes conflituosas. E uma observação eu quero dizer, tome o cuidado para não espiritualizar aquilo que é humano, que é da natureza humana. Porque muitas pessoas entendem que desavença, desentendimento, choque de ideias e de personalidade, o diabo está furioso, o diabo está se levantando. Não, meu querido, nem tudo é questão diabólica. Às vezes é uma questão de relacionamento. É questão de saber conversar, saber respeitar o limite do outro, porque as relações humanas, ela envolve limites e respeito para com o outro. E quando esses limites, esse respeito, ele não é observado, ele vai gerar conflitos. Então, os conflitos, eles fazem parte do convívio nosso de cada dia. Nós enfrentamos conflitos, choque de ideias, de pensamentos, de temperamentos, de personalidades na igreja, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho, na faculdade. E isso não quer dizer necessariamente que o diabo está se levantando contra as nossas vidas. Pode estar se levantando de uma outra forma, indireta, mas não tão objetiva assim. Então nós precisamos nos conhecer a nós mesmos e conhecer também as pessoas. Houve ali um choque entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então, meu querido, a caminhada cristã, ao longo da caminhada cristã, nós vamos enfrentar muitos conflitos. Pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que fazem escolhas diferentes das nossas, que têm gostos diferentes dos nossos. Pessoas que, em dado momento, elas vão acreditar que estão com a razão. Então nós temos que estar preparados com isso. E dentro do casamento não é diferente. Não existe casamento que não tenha talvez um desentendimento, choque de ideias, opiniões divergentes. Meu irmão, o ser humano, cada um é um único. Ele tem a sua personalidade, ele tem o seu temperamento, a sua natureza. Você foi criado de uma forma, a sua esposa foi criada de outra. Você tem seus filhos, talvez 2 filhos, mais filhos. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Então nós precisamos saber administrar essas questões de conflitos, essas situações conflitantes. Há pessoas que fogem de conflitos, há pessoas que preferem não resolver o assunto, preferem deixar para depois. E quando eu observo aqui no segundo subtópico, a decisão de Abraão. Abraão logo tentou resolver a situação conflituosa. Ele não adiou o problema, mas chamou seu sobrinho para uma conversa. Meu irmão, há pessoas que acham que o tempo vai resolver tudo. Há pessoas que são omissas, elas se
esquivam das decisões, líderes omissos que têm medo de confrontar, às vezes, o pecado dentro da sua igreja, que tem medo de confrontar aquela pessoa que tem um dízimo grande na igreja, a pessoas que fogem de conflitos. Meu irmão, a nossa caminhada é marcada por conflitos de interesses. Há pessoas que têm interesses obscuros em determinadas situações dentro da igreja, ou interesses que vão lhe favorecer. Então, o servo de Deus ele tem que ter coragem de enfrentar esses conflitos, chamar a pessoa para o diálogo e conversar para resolver essa situação o mais rápido possível. Porque a situação, meu querido, que o tempo ele há de resolver, mas há situações que precisamos tomar decisões rápidas para que ela não venha tomar proporções maiores. E quantos lares hoje estão passando por conflitos? O marido não entende a esposa não entende o marido. Dormem na mesma cama, quando não dormem em camas separadas. Vão para a igreja juntos, estão alegres, sorrindo, cantam até no coral, dão aula na escola dominical, mas não tem comunhão um com o outro, meu querido. Há a necessidade de um diálogo, discutir a relação. Quantas esposas estão com o coração ferido, com o coração machucado, porque o marido não teve a coragem de chamar para conversar? Minha irmã, chama seu marido para conversar. Talvez estou falando para pais que não chamam os filhos para conversar. É aquele pai autoritário, é aquele pai que manda, é aquele pai que não sabe pedir perdão. Pai também erra, pai também pede perdão. Meu querido, é momento de resolver. Eu admiro Abraão, que ele tomou a firme decisão. Meu sobrinho, vamos resolver esta questão, nós somos parentes. Eu sou seu tio, você é meu sobrinho. Nós precisamos resolver esta situação. Essa situação não pode continuar do jeito que está. Isso é desejo de alguém que está disposto a mudar a situação e resolver o problema. Lá no tópico 3, nós observamos a escolha precipitada de Ló. Diante daquela contenda, daquela discussão, daquele alvoroço, Ló, eu posso dizer que ele foi oportunista. Porque, pela lógica, ele teria que dar a preferência de escolha ao tio, que era mais velho, ao tio que o levou consigo, o tio que ensinou a ser administrador, o tio que ensinou a trabalhar, o tio que era para ele um referencial. Ele tinha que dar a preferência ao tio Abraão. Mas ele se aproveitou da oportunidade, porque o tio falou, olha, você escolhe para que lado que você vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você vai para a direita, eu vou tomar o outro lado. Mas nós temos que resolver essa situação. Meu amado, quem está querendo resolver um problema, ele tem que estar disposto a tomar prejuízo. E aí é que está o problema. Nós vivemos numa sociedade capitalista, consumista e mercantilista. As pessoas só pensam em lucro, só pensam em tirar vantagem. E a ideia bíblica, o conceito bíblico que eu observo em Abraão, ele estava disposto a tomar prejuízo. Mas para ele, o mais importante eram as relações humanas, era o ser humano. Eu posso ficar com prejuízo, mas eu não posso ficar sem a sua amizade. Eu posso tomar o prejuízo, mas eu não posso ficar sem ter paz com você. Mas nós vivemos uma verdadeira inversão de valores, onde as coisas e os bens são mais importantes do que as relações sociais. Há pessoas que têm coragem de dar R$3.200 num aparelho, num smartphone, mas não tem coragem de investir nas pessoas. Tem pessoas que não investem no ser humano, ele valoriza as coisas ao invés de valorizar as pessoas. E Ló, nesse episódio, ele olhou para as campinas e viu que era verde. O texto na Bíblia fala que parecia o jardim de Deus, de tão belo que era. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Observe, ali havia prosperidade, tudo que plantava dava, e aquela terra era tão linda, era um campo tão verdejante, que parecia até o jardim de Deus. Mas os moradores daquela cidade eram perversos,
eram pecaminosos, eram malignos. Então o que eu entendo com isso? Que a prosperidade material, ela não é sinônimo de aprovação de conduta. Alguém pode viver uma vida de lascívia, uma vida sem princípios, sem valores, e está vivendo um momento de prosperidade. E há pessoas que temem a Deus, andam com Deus, estão vivendo um momento de escassez, um momento de dificuldade. É um outro perigo que eu vejo na nossa sociedade. Quando nós começamos a medir a espiritualidade ou a aprovação de Deus a partir das coisas materiais. Se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, se eu tenho um bom emprego, então eu estou sendo abençoado por Deus e Deus está agradando a minha vida. Agora, se eu não tenho carro, se eu não tenho a casa, se eu não tenho um bom emprego, é porque eu estou em pecado ou então é porque eu não tenho fé para receber. Quando eu olho esse texto na Bíblia, quando Ló, ele olha para aquelas campinas, ele toma as decisões baseado naquilo que ele viu. Ele não sabia quem eram os moradores daquela cidade, ele não conhecia a índole daquelas pessoas, ele não conhecia o histórico daquela cidade. Amados, qual é o seu critério para fazer escolhas? O objetivo desta lição é estabelecer para você critérios na sua escolha. Não podemos basear as nossas escolhas somente por aquilo que nós vemos perante os nossos olhos. Nós temos que avaliar de acordo com os critérios estabelecidos na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que há caminhos que aos olhos do homem é reto, mas o seu fim é a perdição. Então eu tenho que ser criterioso. Você que está solteiro, que ainda não contraiu o matrimônio, seja criterioso na escolha da pessoa que você vai querer ter do seu lado. Não vai atrás desta moça ou daquela moça, ou aquela bonitona, só porque ela é bonita. Ela é a mais bonita da igreja. Não, esse critério não é o melhor critério. Mas se ela for bonita e for uma dádiva de Deus, uma mulher de Deus, a beleza maior que ela tem não é aquela que pode ser visto por uma fotografia, não pode ser visto pelo olho humano, mas é o caráter, é a índole dela. Amém, meu irmão? Há muitas pessoas que estão pagando um preço muito alto hoje porque basearam a sua escolha somente na aparência e no olhar. Então, seja criterioso com a pessoa que você permite entrar na sua vida. Eu estou falando aqui de namoro, estou falando de noivado. Nós não escolhemos as pessoas pela aparência. Aqui é um referencial para conhecer a moça. Vai na casa dela no horário que ela não está lá. Vai lá, pede para ver o quarto dela, se está aquela bagunça. Chega lá no horário que ela não está esperando, porque quando você marca o horário, ela se produziu toda, se arrumou, passou perfume, então é uma verdadeira princesa. Mas vai lá na casa dela, procura ver se ela ajuda nos afazeres domésticos, se ela trabalha, ou aquela unha grande daquele jeito bonitinha, é porque ela nunca pegou uma trouxa de roupa para lavar. Ou aquele rapaz que é bonitinho, cabelinho espetadinho com gel que parece até aquele cantor famoso sertanejo. Muitas vezes nós estamos fazendo as nossas escolhas baseadas em modelos que a mídia e a sociedade estabelecem para nós, entre o que é belo e o que não é. E muita gente se baseou nessas escolhas e se deu mal e estão pagando um preço muito alto. Escolha as pessoas pelo seu caráter, pela sua índole, pelo seu comportamento. Esse rapaz que você está namorando com ele, que você está noivo, você já procurou saber se ele ajuda na despesa da casa? Se ele tem compromisso para pagar a água, a luz, o telefone, a despesa da casa? Ele é chegado em trabalho ou é aquele rapaz que é muito espirituoso, mas não é chegado de trabalho? Minha irmã, você tem que avaliar isso antes de casar, porque depois que casar, tome a sua cruz, minha irmã, e segue até o fim. Você também, meu irmão. Se você baseou a sua escolha, está baseando a sua escolha somente na aparência dela, cuidado, esse critério ele é perigoso. Muita gente baseou as escolhas nesse critério e pagou um preço alto, está pagando um preço alto até hoje. Ló, ele baseou a sua escolha a partir daquele que ele viu, desejou e aí ele tomou a sua decisão. Meu amado, encerramos aqui o tópico 2.
Vamos entrar agora no tópico 3, o último tópico da nossa lição.